Oi, eu sou Tainá. Eu sou a Camila e nós somos da TC. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o porquê a sua casa e seu apartamento, não funcionam tão bem quanto você gostaria. Você já parou para pensar por que na nossa casa a gente sempre tem que usar um monte de extensão? Nunca tem tomada onde a gente quer, onde a gente precisa, ou porque os nossos móveis nunca estão numa posição que a gente está 100% satisfeito. Eu não sei se você aí é igual a mim, mas eu fico sempre mudando, tentando mudar as coisas de lugar e acaba que nunca tá do jeito que eu realmente gostaria que ele funcionasse. Fora quando você tem que ficar passando de lado nos lugares e fica esbarrando nas coisas, bate o pé, sempre fica com mancha roxa no corpo. Tudo isso porque as coisas não estão no lugar certo. E a gente acredita que existem duas situações em que essas coisas vão acontecer de fato e que não vai ter jeito. A primeira situação é quando não vai ter como falar isso de uma forma mais simpática do que, infelizmente, isso não. Sabe quando você compra um apartamento, uma casa feita por uma construtora que está somente preocupada com números, com a quantidade de apartamento de casa, de pessoas que ela consegue colocar por metro quadrado, e aí ela vai fazendo áreas cada vez menores só para ter o mínimo possível para eu colocar o máximo possível de pessoas? Pois é, esse tipo de lugar, ele jamais vai ser pensado para caber as suas coisas, sabe? Ele nunca é pensado do jeito certo, que é pensando na função que aquele ambiente vai ter. E sim, é um monte de quadrado, retângulo, com a área mínima necessária para vender. Então a gente nunca consegue colocar as coisas do jeito certo ou do melhor jeito, porque não foi pensado para isso. E a segunda situação é quando a pessoa não é um profissional e quer construir a própria casa sem a ajuda de algum profissional. Aí ela coloca vários quadradinhos também, sem considerar muitas vezes espessura de parede, porque sim, isso é muito importante, mesmo que sejam 10 centímetros. Não considera posição da porta, posição da janela, e esquece da relação com as outras pessoas em volta, com os vizinhos. Geralmente a pessoa coloca numa folha em branco e desenha os quadradinhos sem espessura e vai colando um quadradinho no outro, sem pensar em como aquilo vai ser usado e como a pessoa vai viver naquele espaço. E você não é obrigado a saber isso, saber como a pessoa vai usar, mas o profissional de arquitetura, ele vai te ajudar nisso, porque é isso que ele estuda, como as pessoas se relacionam no espaço. E você sozinho não vai conseguir fazer a função de um arquiteto, por mais que as pessoas achem que é dispensável. É um serviço que não é nem um pouco dispensável. E assim, a gente sabe que a gente tá um pouco repetitiva nesse assunto, que parece que é papo, mas não é. A gente veio de família humilde também. Então, na minha casa, quem fez a minha casa não foi um arquiteto, não foi um engenheiro, não tem fundação, sabe? Então, por conta disso, a gente já enfrentou, inclusive, vários problemas com o telhado, com o segundo andar que não pode bater laje, porque a fundação não aguenta. Existe, o peso de uma nova laje faria essa casa cair, entendeu? E aí, existem outros problemas também de organização do espaço que a gente sempre acaba tendo porque não foi pensado por um profissional. E assim, eu também entendo que a gente não tem esse tipo de informação, a gente não tem acesso a esse tipo de profissional, ou não tinha, porque na TC a gente quer mudar isso, que às vezes o único contato que a gente teve com a arquitetura, se você for parecido comigo, foi no lado oscilado Caldeirão do Hulk, um sábado por mês, digamos assim. Então é super normal você não ter esse conhecimento, mas a gente tá aqui pra te ajudar, entendeu? Pra pelo menos tentar evitar algumas coisas do tipo que a gente já tinha até falado nos stories e que muita gente se identificou, a gente recebeu um feedback até por direct de que, cara, meu quarto pega sol realmente a tarde inteira, nossa, você tava descrevendo a minha casa, então tipo,
Acontece, realmente acontece. E é por conta dessas coisas que a gente quer mudar de alguma forma alguns pensamentos que pra gente foi naturalizado. Sim. E geralmente essas construtoras, elas não pensam como a Camila... Eita! Essas construtoras não pensam, como a Camila falou, no que tem dentro. E isso a gente vai explicar na próxima terça com noção. Se chama layout. O layout é a disposição dos móveis dentro da casa. Ou seja, onde vai ficar a cama, onde vai ficar o armário, onde vai ficar a TV, onde vai ficar o sofá. Quando alguém projeta um lugar, uma casa, qualquer espaço que seja, você tem que considerar o layout, porque você tem que pensar em alguém usando aquele espaço. E o que ela vai fazer lá. Exatamente. E a gente vai dar um exemplo de um projeto que a gente fez na faculdade, que era um projeto de habitação social. E os professores falaram que na primeira entrega que a gente teria, a gente não precisava botar o layout, era para botar os quadradinhos. Nós fizemos com os quadradinhos com as áreas que a gente considerava áreas boas para os espaços, para a sala, para o quarto e tal. E aí, para a última entrega, né, para o nossa última apresentação, onde a gente teria que colocar o layout, a planta mudou completamente. A gente mudou várias portas de lugar, várias janelas, porque quando a gente foi pensar em realmente como a pessoa iria usar aquele lugar, mudou totalmente a distribuição das coisas, porque o que a gente tinha pensado, sem colocar aquilo lá no papel, não ia dar. E é o que a gente sempre fala, que mesmo que você pense alguma coisa na sua cabeça, pode ser que não fique exatamente do jeito que você pensou, porque isso acontece com a gente também. A gente pensa em uma coisa e na hora que a gente vai colocar, não dá pra colocar aquilo, porque a medida é muito grande, ou porque era muito pequena, ou porque vai ficar apertado, você só vai conseguir passar de lado. E a gente não pode fazer uma coisa assim. E uma coisa também que geralmente, voltando para aquele segundo caso que a gente disse, que quando pessoas que não são do ramo da construção civil fazem suas próprias casas, né, sem um projeto em si, tem umas coisas que essas pessoas não sabem e desconsideram, que são coisas da legislação, sabe? Que cada lugar tem o seu, tipo, o afastamento que a sua casa tem que ter do muro, tanto na frente, quanto atrás, quanto nas laterais, né, dos vizinhos, que você tem que pensar na posição da sua casa em relação ao sol, que por isso que o nosso quarto às vezes pega sol o dia todo, a tarde toda, que é o pior sol. Tem que pensar na ventilação, então são muitas coisas que a gente tem que pensar e coisas que a gente tem que respeitar, sabe? Acontece muito também isso, eu acho que mais no interior, que as pessoas, elas não respeitam algumas coisas e constroem a casa por cima da calçada, sabe? E assim, imagina se a prefeitura... Imagina se a prefeitura chega na sua casa e fala, olha só, ou você derruba, porque tá invadindo parte pública. Então, tipo, tem coisas que você tem que respeitar. E aí o profissional, ele tá pra te auxiliar nessas coisas mesmo, sabe? A gente tá sendo chata, eu sei, mas é pra você entender da nossa importância também, pra você querer a gente na sua vida, porque vai por mim, nós somos muito legais e muito funcionais e prestativas. 3 coisas que a gente precisa falar pra você. A primeira não é porque você viu alguma coisa em um lugar que ela vai funcionar pra você. Como a gente já falou, isso pode ser plágio, se você quiser fazer alguma coisa igualzinha de alguém. E principalmente, o lugar é diferente, as realidades são diferentes, as necessidades das pessoas são diferentes também. Então você pode se inspirar, mas não é porque você viu em algum lugar que aquilo funciona. Outra coisa. Não pode falar. Até porque, às vezes, na minha casa tem isso assim, mas aquilo não é o ideal. Eu pensava muito assim
quando eu comecei a faculdade de arquitetura, eu levava muita bronca de professor. Eles falavam, né, porque isso existe, que é o ideal, que é o certo. Então tem que pensar dessa forma também. A outra coisa que a Tainá também estava falando dentro dessas 3 coisas que a gente precisa falar, e que eu não vou falar o nome da minha amiga, mas ela vai saber, eu já peço desculpas, porque foi ela que me perguntou se ela podia fazer isso, e eu já falei pra ela que não. Você não pode pegar uma planta da internet e reproduzir no seu terreno, porque não vai dar certo. A minha amiga, ela me mandou uma planta da internet de um apartamento e falou se ela poderia colocar essa planta igual num lote, né, de 10 por 10. Não importa o tamanho do lote também, mas assim, por que não dá pra fazer esse tipo de coisa? Porque cada lugar é lugar, cada realidade é uma realidade. Um apartamento geralmente tem todas as janelas na mesma fachada, né, no mesmo lado, porque do outro lado tem vizinho, tem o corredor que dá na escada ou no elevador, que eu moro num lugar que não tem elevador, tem só escada. Então você não pode reproduzir assim, que entra naquele negócio de não funcionar para sua realidade, fora o plágio. Mas assim, pense sempre que a sua casa tem que funcionar para você e para as pessoas que moram com você. E a última coisa, peça ajuda quando você for comprar ou alugar algum espaço. Porque você pode pedir até ajuda pra gente, a gente não vai cobrar nada por isso. Pelo contrário, a gente vai ter o maior prazer, porque o nosso propósito de vida é fazer as pessoas morarem bem, as pessoas se sentirem bem no próprio lar. E vocês não são obrigados a saber que aquilo ali não funciona, mas a gente, de estudar sobre isso, só de bater o olho em alguma planta, a gente sabe que aquilo não vai funcionar, a gente sabe que você não vai ter privacidade em algum lugar, a gente sabe se você quase não vai ter a luz do sol, a gente sabe se você não vai ter uma ventilação boa, a gente sabe se aquilo vai ser muito apertado para você. A gente sabe identificar todas essas coisas, todos esses problemas que uma pessoa que não é da área não vai saber. E às vezes acaba cometendo o erro de pagar caro, porque mesmo não tendo qualidade, esses imóveis são cada vez mais caros e depois você vai se arrepender. Às vezes existem pessoas que compram um imóvel e aí só depois que moram percebem que não se adaptaram, aí tem que alugar uma outra casa para poder ou se reformar. Adaptar. Exatamente, ou reformar toda a casa depois de você ter gastado um dinheiro grande na compra da casa, porque você olhou e achou que seria boa para você e para sua realidade. E infelizmente não é assim que funciona. Infelizmente a gente tem pessoas que são muito gananciosas, que cobram muito caro e dão pouca qualidade. São coisas que às vezes as próprias pessoas das construtoras não morariam. E isso a gente considera como uma coisa antiética na própria profissão. Eu, como uma arquiteta, a Camila, como uma arquiteta, a gente não vai projetar nada que a gente não usaria. Porque isso é você ir contra a sua própria profissão. Então, se você precisar de ajuda, pode falar com a gente. Isso. Usem e abusem das pessoas, dos amigos, dos conhecidos de vocês que são dessa área, sempre que preciso, sabe? O não você já tem, né, meu anjo? Então, o que custa pedir ajuda? Entendeu? O que custa? Nada, uma água, uma informação não se nega a ninguém. Então, faz sua parte, pede ajuda. E aí é com a outra pessoa, entendeu? Com a gente, vocês podem contar. Isso. E o que a gente queria falar hoje era sobre isso. Te espero que esse vídeo tenha te ajudado, que de alguma forma você tenha aprendido alguma coisa com esse conteúdo. Manda para aquela pessoa que você acha que precisa saber disso, ou que você fala, caraca, me identifiquei e fulano vai se identificar. Então manda para essa pessoa. Isso. E comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo. A gente adora quando vocês comentam. A gente fica muito se achando.
É isso, gente.